Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho do resumo da reforma da Previdência. Então, a aposentadoria, como todos sabem, ela é um benefício social concedido e pago no Brasil pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, mas ainda há outras estratégias para parar de trabalhar e manter uma remuneração. O projeto de viver de renda ao se aposentar exige planejamento financeiro e bons investimentos, aprendendo a fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Então, dessa forma, os termos aposentadoria e independência financeira, eles se tornam conceitos próximos, já que o objetivo compreende ter rendimentos suficientes para cobrir suas despesas de vida, tornando o trabalho opcional. Então, essa é uma meta de muitas pessoas, mas vale dizer que, na prática, nem sempre isso acontece. Cerca de 21% dos aposentados seguem trabalhando e 47% deles fazem isso por necessidade financeira. Agora, regras de aposentadoria, elas endureceram, porque o Senado aprovou no dia 22 de outubro de 2019 a proposta de reforma da Previdência, que alterou as regras da aposentadoria no Brasil. Então, as principais mudanças se relacionam com a idade mínima e o tempo de contribuição exigidos para a concessão do benefício. Então, o valor das aposentadorias diminuiu. A regra de cálculo das aposentadorias antes da reforma era a média dos 80% maiores salários. Então, com a reforma, o cálculo das novas aposentadorias passa à média dos 100% salários. Em alguns casos, somente essa alteração pode diminuir em 15% o valor de uma aposentadoria. Essa regra, ela afetou com mais força quem pagou o INSS há alguns anos como contribuinte individual pelo salário mínimo. A quem ganhou menos, em algum período da vida, quase todo mundo, ela não só vai fazer muita diferença para quem ganhou o salário mínimo a vida inteira, porque, então, assim, ela afetou quem ganhou vários outros, teve diferenciação nos salários. Bom, mulher passou de 60 para 62, o homem continua em 65 anos, Essa é a regra definitiva. Contudo, o valor pago como aposentadoria só será integral quando o solicitante atingir 35 anos de contribuição, no caso das mulheres, e 40 no caso dos homens. E a promulgação do texto aprovado no Congresso Nacional, as regras passaram a valer para aqueles que ingressaram agora no mercado de trabalho. Os demais trabalhadores, eles estarão sujeitos às regras de transição. Então, resumindo, quanto menor o tempo de contribuição do trabalhador no momento, por mais anos que ele terá que trabalhar e contribuir para poder encaminhar a aposentadoria. Então, uma outra mudança é que não será mais permitido se aposentar exclusivamente por tempo de contribuição, sem ter atingido a idade mínima. Então, as novas regras pós-reforma da Previdência mudam o cálculo da aposentadoria. Então, agora, o valor considera a média total de contribuição do trabalhador ao longo da vida profissional e não apenas as 80% maiores contribuições. E além disso, para você receber a aposentadoria integral, além da idade mínima, você vai precisar trabalhar, tem que ter contribuído, assim, mínimo
para poder se aposentar, 15 anos mulheres e 20 anos homens para aumentar a fórmula de contribuição. Então, e os homens 60 anos de idade, como é que é? 60% do valor que leva em conta a média de suas contribuições ao INSS. A partir daí, cada ano de contribuição adiciona 2%. Então, portanto, o homem só atinge 100% com mais 20 anos de contribuição. Então, ou seja, ele vai precisar de 40 anos de trabalho para chegar aos 100%. Então, é importante esclarecer ainda que o cálculo da aposentadoria sempre limita o benefício ao teto do INSS, que em 2020 é R$ 6.101,06. Com a reforma da Previdência, a aposentadoria, apenas pelo tempo de contribuição, ela deixou de existir. A aposentadoria por invalidez, que é um benefício concedido àqueles que estão total e permanentemente incapacitados de exercer suas atividades laborais e não podem ser realocados em outras atividades. Então, como é que funciona e quem tem direito a essa aposentadoria por invalidez? Para ter direito à aposentadoria por invalidez, o trabalhador ele deve cumprir os seguintes requisitos: ter no mínimo 12 meses de contribuição. Contudo, essa regra não se aplica aos casos de acidentes de qualquer natureza, doenças profissionais ou aquelas citadas no artigo 151 da Lei 8213 de 91, incluindo hanseníase, tuberculose ativa, cegueira, doença de Parkinson, está total e permanentemente incapacitado de exercer sua atividade laboral, não sendo possível ser transferido para uma outra atividade. Tem que ser segurado do INSS, ou seja, o trabalhador deve estar contribuindo no período que ocorrer o problema, acidente ou qualquer situação que agrave o problema ou manter a qualidade segurado. Então, principais mudanças após a reforma da Previdência, para quem já está aposentado, nada muda, fica tudo igual. Para os novos beneficiários, muda o valor do benefício. O cálculo seguirá a mesma regra aplicada à aposentadoria por idade. Então, assim, o valor inicial será de 60%, o valor da média de todas as contribuições, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder os 20 anos para os homens e os 15 anos para as mulheres. Então, a aposentadoria especial que exige comprovar que durante suas atividades laborais o trabalhador foi exposto a algum agente nocivo para a sua saúde, de acordo com a legislação em vigor, durante o período de trabalho. Então, mais uma triste mudança que não será mais possível você fazer uma conversão de atividade especial trabalhada após a reforma para a aposentadoria de tempo de contribuição. Então, significa que todo período de atividade especial pós-reforma ou é usado para conseguir uma aposentadoria especial ou não vai fazer diferença alguma para antecipar ou melhorar o valor de outras aposentadorias. Então, isso vai afetar quem não aguentou continuar na atividade especial, ficou desempregado ou precisou trocar de profissão. É importante dizer que isso é válido para as atividades especiais exercidas após a vigência da reforma. Para os períodos de trabalho especial antes da reforma, você tem direito adquirido e pode fazer a conversão do período que você trabalhou antes da reforma entrar em vigor. Então, o trabalhador que solicitar aposentadoria especial, ele deve cumprir um tempo mínimo de atividade laboral, além da idade mínima, atendendo às seguintes regras. Atividade especial de 15 anos precisa ter no mínimo 55 anos de idade. Já para atividade especial de 20 anos, precisa ter no mínimo 58 anos de idade. E por fim, as mais comuns, que é a atividade especial de 25 anos, tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Então, é um absurdo você colocar a idade mínima nesse tipo de aposentadoria, porque além disso, reduziram o valor da aposentadoria especial, que será de 60% do valor médio dos salários do trabalhador, mais 2% a cada ano de trabalho que exceder
os 20 anos para os homens e os 15 anos para as mulheres. Porém, existe uma exceção. Para os trabalhadores com direito à aposentadoria de 15 anos de contribuição, o acréscimo de 2% a cada ano de contribuição começa a contar no primeiro ano que excedeu os 15 anos mínimos de contribuição. Bom, isso significa que a maior parte dos trabalhadores de atividade especial vão ter que esperar mais 10 ou 15 anos para se aposentar. Bom, no escritório é de 47 anos a média de quem consegue uma aposentadoria especial. Então, com atividade de menor risco, além que já trabalhou 25 anos com atividades insalubres, agora pode precisar de mais 10 ou 15 anos para conseguir uma aposentadoria especial. Bom, algo praticamente insustentável para trabalhos insalubres e periculosos. Então, são muitas regras de transição também após a reforma, muitos detalhes para analisar, muitas possibilidades para se confundir. Se com meia dúzia de possibilidades eu já vi análises que prejudicavam os aposentados do INSS e servidores públicos com 3 vezes mais possibilidades, as análises mal feitas vão começar a pipocar por todo lado. Então, para quem vale essas regras de transição? A reforma da Previdência, ela passou a exigir uma idade mínima para se aposentar de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Para os homens, já era na idade, né? Além de pelo menos 15 anos de contribuição para o INSS. Para quem estava próximo de se aposentar, existem regras de transição para conseguir o benefício antes, cada uma com exigências diferentes. Então, as regras de transição, elas visam o quê? Suavizar as regras definitivas para aqueles que já estavam no mercado de trabalho. São quantas regras de transição? Qual a melhor? Bom, a gente tem várias regras de transição para os trabalhadores, então para o INSS só são 5. Para servidores públicos tem regras diferentes. Para cada pessoa, uma regra ela pode ser mais vantajosa que a outra. Então, o trabalhador ele pode escolher a que preferir. Idade mínima progressiva é uma delas. Então, a idade mínima de 62 anos para as mulheres passará a valer em 2031. Então, a idade mínima de 65 anos para os homens passará a valer em 2027. Até lá, haverá um aumento aos poucos da idade mínima, subindo 6 meses a cada ano. Então, em 2021, para quem pode se aposentar, mulheres com 57 anos de idade, tempo de contribuição de 30 anos. Homens, 62 anos de idade e tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Quem se enquadra nessa regra? Mulheres que completam 62 anos até 2031 e homens que completam 65 anos até 2027. Temos o sistema de pontos também. Nesse sistema, a aposentadoria é concedida considerando a soma da idade mais o tempo de contribuição do trabalhador. Então, assim como nas outras, é preciso ter no mínimo 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. Então, para se aposentar em 2021, pela regra de pontos, a mulher precisa ter 88 pontos e o homem 98. Essa soma subirá 1 ponto por ano até atingir 100 para as mulheres em 2033 e 105 para os homens em 2028. A pontuação subirá a cada ano. Para quem é vantajoso o sistema de pontos? Para quem tem uma idade ou, como não tem a idade mínima a cumprir, quem tem mais tempo de contribuição. E a gente tem outra regra de transição que é o pedágio de 50%, que serve para quem estava 2 anos de completar o tempo mínimo de contribuição, de 35 anos para os homens e de 30 anos para as mulheres, quando promulgada a reforma da Previdência, ou seja, em 13 de novembro de 2019. Então, essas pessoas podem optar pela aposentadoria sem idade mínima, mas com o fator previdenciário. Então, elas terão que cumprir um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava quando as novas regras entraram em vigor, em 13 de novembro de 2019. Então, se faltavam 2 anos, por exemplo, deverá trabalhar 3. Se faltavam 18 meses, terá que trabalhar
mais 9 meses. Então, quem se enquadra? Mulher com ao menos 28 anos de contribuição e ao homem ao menos com 33 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019. Então, esses segurados terão que contribuir até um ano a mais para poder se aposentar. Então, para quem é vantajoso esse pedágio de 50%? Para quem estava mais próximo de completar o tempo de contribuição exigido pelas regras antigas. Bom, e o cálculo da aposentadoria? O valor da aposentadoria será igual à média salarial multiplicada pelo fator previdenciário. Então, exemplo, um homem com 34 anos de contribuição em 13 de 11 de 2019 terá que continuar trabalhando por mais 1 ano e meio para se aposentar. 1 ano para completar os 35 anos de contribuição, mais 6 meses pelo pedágio de 50%. E a gente tem o pedágio de 100%. Essa regra só vale para mulheres a partir de 57 anos e para os homens a partir de 60 anos. Será cobrado um pedágio de 100% do tempo que faltava para aposentadoria pela regra antiga. 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens no mínimo. Ou seja, quem estava há 4 anos de se aposentar terá que trabalhar por 8 anos e ainda cumprir a idade mínima dessa regra. Quem se enquadra? Mulheres a partir de 57 anos e homem a partir de 60 anos. E para quem é vantajoso? Para quem não poderá se aposentar em 2 anos e não tem direito ao pedágio menor, mas também não está tão longe de ter o tempo de contribuição mínimo exigido. O bom é que a pessoa recebe 100% da média salarial, o que costuma ser muito vantajoso, porque muitas acabam esperando mais para se aposentar e optando por essa regra de transição, porque a gente tem que levar em conta que o valor da aposentadoria é um pouco maior. Bom, transição da aposentadoria por idade. Essa regra é somente para as mulheres. A idade exigida das mulheres pela regra anterior era de 60 anos e ela subirá 6 meses por ano até chegar aos 62 anos em 2023. O tempo mínimo de contribuição continuará sendo de 15 anos. A idade mínima para a mulher nessa regra de transição subirá um pouco, 6 meses por ano. Então, em 2021, 61 anos. Em 2022, será 61 anos e 6 meses. Em 2023, 62 anos. Bom, a pensão por morte também encolheu. A fórmula de cálculo mudou, foi um tiro de canhão e ela quase morreu, porque agora a pensão por morte ela não é mais 100% dividido entre os dependentes. Se o valor fica é 50% mais 10% por dependente até atingir o máximo de 100%. Sofre outra redução viúvo ou viúva se já for aposentado. Para chegar ao valor do benefício, o Instituto faz uma média considerando todos os salários desde julho de 94. Essa foi uma outra mudança quando o INSS leva em consideração todos os salários, ele acaba reduzindo o valor do benefício, porque as contribuições mais baixas que antes eram descartadas, agora elas acabam reduzindo a média final. Bom, em alguns casos específicos, caso o trabalhador tenha contribuído além do tempo mínimo necessário, ele poderá excluir do cálculo um período de remuneração menor, caso fique comprovado que a inclusão resultaria em um benefício menor. No entanto, esse período também deixa de ser contabilizado como tempo de contribuição. Bom, o que muitos segurados não sabem é que antes de dar entrada no seu benefício, é possível você ter uma visão geral de como ficará a aposentadoria, graças ao cálculo previdenciário. Então, engana-se quem acredita que quando falamos em cálculo, estamos nos referindo apenas em números, porque nesse caso trata-se de uma análise detalhada do tempo de contribuição do segurado, uma previsão de como ficará o valor a ser recebido e ainda qual a modalidade de aposentadoria
pode ser mais vantajosa. Então, com as mudanças na lei previdenciária, até mesmo alguns dias podem fazer uma grande diferença na hora de você solicitar o benefício. Por isso, entender os caminhos que podem ser seguidos auxilia o segurado a tomar a melhor decisão, para que o segurado esteja certo de qual aposentadoria é a melhor para ele, bem como tenha o cálculo previdenciário realizado de forma correta. Orienta-se que busque sempre a ajuda de um escritório ou de um profissional especializado em previdenciário, por ser uma parte complexa do direito. Então, a realização do cálculo, ela exige um pensamento analítico, característica que um especialista em direito previdenciário possui. Para quê? Para analisar todos os possíveis cenários para a sua aposentadoria. Então, a realização do cálculo previdenciário, ela é fundamental para todo segurado que busca ter uma aposentadoria tranquila e justa quando esse momento chegar. Então, minha recomendação após a reforma é não dar entrada ou aceitar uma aposentadoria antes de calcular todas as possibilidades de aposentadorias. Você tem que ter certeza qual é a melhor para o seu caso. Você precisa ter certeza. Se você tem direito adquirido ou pontos a serem discutidos anteriores à reforma da Previdência, você precisa saber que às vezes é melhor, né? E você tem que saber também se cabe alguma regra de transição, qual é melhor, qual o melhor momento para você requerer a aposentadoria. Agora, ou segurar um pouco uma aposentadoria melhor, ou vá atrás da aposentadoria agora. Tudo isso você precisa saber, você tem que tomar uma decisão segura, que vai te acompanhar pelo resto da vida, porque se você fizer uma loucura agora, isso vai refletir por toda a sua vida, porque não adianta você pedir uma aposentadoria e se faltava um mês para você ter uma melhor. Então precisa tomar muito cuidado. Precisa verificar qual é a melhor para o seu caso. Não é porque o meu vizinho conseguiu uma aposentadoria que eu vou ter a mesma, que para mim vai ser melhor a mesma. Então, vai depender muito caso a caso. Às vezes, a pessoa, por 6 meses que ela espera, ela tem um aumento de R$1.000. Então, vale a pena esperar esses 6 meses. Outras precisam aguardar 10 anos para ter um aumento. Aí vale a pena? Depende do aumento. Vamos considerar, vamos analisar, fazer custo-benefício. Tudo isso a gente leva em conta quando a gente faz um planejamento. Então, gente, muito cuidado. As regras mudaram e é muito fácil errar, né, na forma que está hoje. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.